pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo numa aula, dessa vez da Físico-Química 2, né, Experimental 2. E nessa aula, basicamente, eu vou mostrar para vocês o funcionamento do refratômetro de Abbe e como, na verdade, nós vamos analisar ou para que vai servir essa aula de análise refratométrica. Então, basicamente, o funcionamento do aparelho é bastante simples, mas como é um aparelho caro, a gente precisa de alguns cuidados, né? Então, o que nós vamos ver aqui? Todo o funcionamento da aula, o procedimento que nós vamos ter durante a aula e, inicialmente, lógico, a explicação teórica do que nós vamos entender ou procurar entender ao longo dessa aula. Para que serve a análise refratométrica nesse caso? Observe que nós vamos ter duas aulas sobre refratometria, né? Essa primeira é uma introdução, exatamente para vocês aprenderem sobre a lei de Snell, aprenderem sobre o índice de refração molar, e depois, na segunda parte da aula, nós vamos calcular a fração molar de uma mistura que a gente não conhece, né, entre ciclo hexano e propanol, né, isopropanol. E numa outra aula prática nós vamos determinar o ponto de ebulição, né, da mistura azeotrópica. Então, nessa mistura azeotrópica, nós precisamos, o tempo todo, a cada resíduo que sai do destilado, medir o índice de refração através do refratômetro. Ok? Então, vamos para o quadro e vamos entender um pouquinho sobre a lei de Snell. Basicamente, na análise refratométrica, nós estamos analisando o índice de refração, né, da luz num determinado meio, né? Pode ser o ar, pode ser a água ou qualquer um dos nossos solventes que nós temos aqui. Então, basicamente, nós temos o índice de incidência, né, o ângulo de incidência, né, que é esse ângulo I, e o ângulo de refração, esse ângulo R. Tá? Observe que eu tenho o meio 1 e o meio 2, né? Conforme o raio, né, da luz bate sobre o meu líquido, né, a incidência da luz pode ser a mesma ou pode ser refratada. Então, esse ângulo R normalmente é diferente do ângulo I, ok? Dependendo, logicamente, do meio que eu tenho. Ou melhor, o que a gente observa diretamente através do refratômetro de Abbe é exatamente o índice de refração, né, que é esse N. Né? Observe que eu estou colocando aqui na fórmula N12, né, que é exatamente o índice de refração dado pelos meios, pelo índice, né, pela incidência da luz no meio 1 e a refração dela no meio 2, que seria então um dos nossos solventes. Então isso é dado pelo seno do ângulo I e o seno do ângulo R, né? E essa razão é equivalente à velocidade da luz nesses dois meios. Então essa é a lei de Snell e é isso que eu faço a leitura diretamente no aparelho. O aparelho já me dá o valor de N diretamente, tá? Então, a princípio, você não precisa calcular esses ângulos de incidência. O aparelho já serve, né, através dos prismas e tal, para descobrir exatamente o N, né, o índice de refração. Para que serve esse N? Para que vai servir esse valor especificamente? Aí sim, eu vou ter que usar um índice, o cálculo da refração molar. E por que isso? A refração molar é uma propriedade constitutiva. Então, eu posso... observe que a gente tem vários solventes aqui, né? Alguns álcools, alguns solventes tipo hidrocarbonetos, hexano, heptano, né? E eles são basicamente compostos pelas mesmas partes da molécula. Então, no caso de um hexano, eu tenho, né, 6 carbonos, né, 14 hidrogênios. Observa que eu tenho grupos CH3 e vários grupos, né, 4 grupos CH2. Ok? Então, eu consigo, através do índice de refração, determinar a refração molar, logicamente, da substância e depois de cada um desses grupos. Então, como ela é constitutiva, eu posso dizer quanto que é o valor correspondente ao grupo CH2, quanto que é o valor correspondente ao grupo CH3,
qual é o valor correspondente ao CH2OH, por exemplo, no caso de um álcool, e determinar ou prever qual seria então a refração molar em outras substâncias, ok? Então, a refração molar ela é dada exatamente por essa fórmula, onde eu tenho N ao quadrado, nosso índice, né, de refração obtido através do refratômetro, N ao quadrado menos 1, sobre N ao quadrado mais 2, que multiplica essa outra razão, né? M é a massa molar, né, do composto, sobre o ρ, a densidade do composto. Né? Por que a massa molar e a densidade são importantes? Porque eu estou avaliando exatamente em função de cada um dos nossos solventes. Tá? Então, vocês vão ver aí nessa prática que nós temos alguns solventes para testar, para medir esse índice de refração e depois para vocês então calcularem a refração molar. Tá? Então, vocês observem que tem aí na tabela 1, né, alguns solventes, né, entre eles o metanol, né, o álcool etílico, etanol, né, o álcool butílico, né, então o butanol 1 no caso, o hexano e temos também o heptano, né, que não aparece na tabela de vocês, mas gostaria que vocês acrescentassem. Tá? Então na tabela nós já temos o valor aí da massa molar de cada um desses compostos, tá? E da densidade de cada um deles. Se na tabela de vocês está faltando alguma coisa, no caso do heptano está faltando, é exatamente para vocês consultarem, né, e fazerem o cálculo lógico da massa molar e consultar qual a densidade no próprio rótulo do frasco, vocês vão encontrar isso. Então nessa tabela 1, a única coisa que vocês precisam completar é exatamente o N, que é o índice de refração. Observe que com esse cálculo, né, com esse N, vocês vão ajudar a completar a tabela 2, né, onde eu tenho o RM, né, o índice de refração molar, já calculado, né, já mostrado através da literatura, né, para vários grupos, e vocês vão colocar o índice de refração molar de cada um desses grupos de acordo com o índice de refração que vocês calcularam, ok? E fazer então o desvio padrão, calcular o erro entre cada um deles, comparando a literatura com o valor de vocês. Agora vai passar para o nosso refratômetro de AB, né, o manuseio do refratômetro, tá? Para medir o índice de refração desses solventes. Né? Primeira coisa, logicamente, que a gente pode testar é com água, para vocês ir acostumando a vista. E uma coisa importante, né? Na hora de fazer a medida, é importante que apenas uma pessoa do grupo faça essa medida. Porque senão vocês vão começar a ter uma confusão entre as leituras de cada um. Tá? Então um olha aí, daqui a pouco o outro já está olhando, enquanto isso o líquido no prisma está secando, aí o terceiro ou quarto que for olhar aqui no microscópio já não está enxergando mais nada, então é uma confusão danada. Né? Então é bom que uma pessoa só fique especificada para aquilo, né? Para determinar o índice de refração através da leitura. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que abrir o refratômetro, ele está travado aqui. Tá? Eu destravo nessa forma, nesse botão aqui da esquerda, e levanto, tá, o prisma. Observem que tem então o prisma do lado de cá, né, o vidro aqui, e eu vou pingar o líquido, né, que eu quero determinar exatamente sobre esse vidro, ok? Então, começando pela água, a gente pode usar a própria piceta, a água destilada. Pode encher mesmo o vidro aqui. Ok. Tampou, clavou, tá? E agora você vai trabalhar com esse botão, né? Esse botão aqui embaixo, exatamente para ajustar a escala. Como que eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou ajustar em função de quê? Então, observe que aqui dentro você vai enxergar uma bola, um círculo com um X no meio, né? E embaixo desse círculo uma escala esverdeada, tá? Como está sendo mostrado aqui no quadro. Ok? Então, vocês vão ter um círculo, eu tenho esse X, está aparecendo lá no meio, tá? E vocês vão ajustando, né, aquele botão de forma que um sombreado vai aparecer e você tem que colocar esse sombreado exatamente no meio do X.
né, como está mostrando aqui no desenho, né? Então, seja por cima ou por baixo, né? Aí tem que olhar direitinho como é que está sendo mostrado no refratômetro. Mas, enfim, o sombreado tem que estar tocando, né, a interseção aqui do X. Tá? No que você conseguiu marcar isso, é só olhar, né, e verificar qual a leitura que está sendo feita aqui embaixo. Tá? Tem uma escala, né, uma escala esverdeada aqui embaixo, e você vai ler. Né? Então, no caso do metanol, você vai ler lá em torno de 1,36, enfim, tem esses desvios, né? Observe, logicamente, que o valor lido aqui ele é adimensional, né? Porque eu estou cortando seno com seno, tá? É só ângulo por ângulo, né? Então, olhando aqui, ó, eu vou ajustar de forma que o sombreado que está, na verdade, na parte de cima, né? O sombreado está na parte de cima do X, eu ajustei, toquei aqui e consigo ler embaixo a escala. Tá? Ele está batendo ali em torno de 1,33. Na verdade, a escala, vocês podem observar que tem 1,33 e 1,34. Entre 1,33 e 34, por exemplo, você tem 10 divisões. Tá? Então, você tem que marcar exatamente qual a divisão que você está lendo ali. Né? Você tem um risco no meio, que é onde você está fazendo a leitura. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho 1,331, 332, 3325. Então, eu consegui ler aqui para a água um N igual a 1,3325. Você vai ler provavelmente 4 casas decimais aí. Tá? Acabou de fazer a leitura, né? Lógico que eu estou falando, todo mundo no grupo pode olhar, né? Conferir a medida do outro, mas é sempre bom que uma mesma pessoa faça a leitura. Né? Então, abriu, você vai passar um papel higiênico, um papel que possa absorver essa água, né? Secar esse vidro. Tá seco, acabou? Vamos passar para o próximo solvente. Então, começar tudo de novo com metanol, com o etanol, o butanol 1, o hexano e o heptano. Tá? Sempre entre uma leitura e outra, não esquecer, lógico, de travar direitinho o aparelho, né? E ao abrir, né, sempre tem que limpar também com cuidado. Né? É lógico que os 3 primeiros são álcoois, então não tem muito sentido você pegar um outro álcool e fazer a limpeza. Né? Mas basta passar um algodão e um papel para que não tenha nenhum resíduo da substância anterior. Ok? Então, eu espero que o funcionamento aqui esteja claro. Na verdade, é bastante simples. Né? Talvez o maior problema que vocês encontrem é exatamente na leitura, na hora da escala, mas isso também durante a aula a gente vai trabalhando, né, vendo essa escala direitinho. Tá? E eu espero que vocês estudem e completem a tabela bonitinho, tá? Para não ter problema. Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula, nós vamos usar o volume e a fração molar de cada uma das misturas nesses tubos de ensaio com ciclohexano e com isopropanol, para determinar, através do índice de refração, qual seria a composição da mistura, né, também entre ciclohexano e isopropanol, logicamente, da mistura do frasco X. Ok? Então, eu tenho 12 frascos, né, numerados de 1 a 11 e mais o X. Okay? Cada um desses frascos tem uma composição diferente de cada um dos solventes. Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Pegar o frasco 1, não, o tubinho 1, pega uma alíquota, vocês observem que você já tem aqui pipetas numeradas também, de 1 a 11 e mais a pipeta X. Tá?
E aí vocês vão pegar uma alíquota desse tubo e fazer a medida do índice de refração. Anotou na tabelinha, limpou, pega uma alíquota do tubo 2, faz a medida do índice de refração. E por aí vai, nos 11 tubos. Tá? No final, você vai ter uma tabela e você vai observar se há uma tendência ou não, né, de diminuição ou de aumento desses índices de refração, tá? Ao longo dessas misturas, né, dessas composições das misturas. E aí você pega com a sua pipeta X, né, e vai lá no tubinho X, faz a sua medida, tá? Coloca a alíquota do X no refratômetro de Abbe e faz a medida. Então a gente vai ver, basicamente, através dos índices de refração, qual a composição dessa mistura X que eu desconheço. Ok? Ela vai estar entre alguma dessas outras que você já marcou, que você já observou o índice de refração. Tá? Então é uma prática bastante simples, relativamente rápida, né? E que vocês podem ver a importância da medida do índice de refração, né, na composição de uma mistura. Ok? Lembre-se que depois a gente vai fazer isso também na prática 2, né, na prática que vem logo depois, que é da mistura azeotrópica. Então a gente vai fazer isso de forma semelhante. Então tudo isso que nós vimos agora acaba sendo um preparatório para as medidas que nós vamos fazer na mistura azeotrópica. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido bem, né, as explicações que eu dei aqui e estudem um pouquinho dessa parte de índice de refração, análise refratométrica, porque ela é importante exatamente nessa parte de diagrama de fase e composição das misturas. Ok? Um abraço e até a próxima.